Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Nelson Kobayashi e pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. Claro, com atenção especial ao conflito entre Israel e Irã, que se intensifica com a ameaça de entrada dos Estados Unidos e muitas repercussões internacionais. Tudo isso é tema do nosso debate. A partir de agora, o JP Internacional está no ar. E para falar sobre os desdobramentos do conflito entre Israel e Irã, recebo aqui o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel, e o professor do Departamento de Ciência Política da UFPE, Antônio Henrique Lucena. Professores, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso JP Internacional. Professor Roberto Ibel, um prazer te receber. Muito obrigado, Nelson, professor Antônio. Uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje para discutir um tema fundamental hoje para as relações internacionais e para o mundo como um todo. Professor Lucena, também é um prazer enorme te receber a opinião de especialistas para a gente entender os desdobramentos desse conflito aí que tem chamado a atenção do mundo todo. Seja muito bem-vindo aqui ao JP Internacional. Perfeitamente, Nelson. Obrigado pelo convite. Envio um forte abraço a todos os ouvintes e também é um prazer dividir a bancada com o professor Webel. Professor Roberto, eu já quero começar com você para você fazer uma análise inicial, geral, a partir desse conflito. O que está em jogo? Há uma questão nuclear aí, de programa nuclear do Irã, que naturalmente agrava ainda mais as possibilidades, as decorrências que possam surgir a partir desse conflito. Como você analisa, professor? Então, é a grande incógnita que nós temos hoje, se de fato o Irã dispõe de um programa nuclear, né? Essa é uma razão, inclusive, que Israel faz os ataques preventivos desde a semana do dia 12 de junho e nos traz incerteza com relação ao futuro deste conflito, que eu já tenho chamado, não sei se o professor Antônio concorda, eu tenho chamado como se fosse uma guerra, porque tem todos os elementos clássicos, né, de uma guerra, um ataque entre dois estados, com hostilidades não apenas no campo militar, mas também civil. E a expectativa agora, Nelson, se de fato o regime dos ayatollahs, se o Irã de fato irá atacar Israel com armas que têm a capacidade de tecnologia nuclear e que teriam um estrago, um impacto muito maior. Então, essa é a expectativa que nós temos agora com relação a este conflito ou esta guerra. Infelizmente, não tem como a gente saber quando irá concluir, quando a gente vai ter um encerramento dessa guerra, até mesmo porque tem uma nova variável, usando aí termos de relações internacionais, a variável interveniente chamada Estados Unidos, a probabilidade dos Estados Unidos ingressarem de fato nessa guerra contra o regime dos ayatollahs, contra o Irã. A gente já fala sobre essa possível entrada ou não dos Estados Unidos, ou intensificação de sua participação, seja como mediador, né, o pretenso mediador, ou seja, como apoiador histórico e restrito de Israel. Mas antes eu gostaria de repassar essa pergunta ao professor Lucena sobre a classificação deste conflito. Isso é um conflito ou isso já pode ser chamado de guerra, professor Lucena? Meu caro Nelson, como o professor Webel muito bem comentou, né, a gente já pode classificar como guerra, né? Se bem que, teoricamente, de acordo com a Universidade de Uppsala, né, a guerra ela deveria englobar um período durante 365 dias com 1.000 mortos. Né? Então, a gente ainda não atingiu esse limiar. Mas a gente pode entender, sim, como guerra por causa das características de um conflito simétrico entre dois estados e porque também eu vejo que ele é um contínuo. Né? Ele é um contínuo do que já vem ocorrendo desde o 7 de outubro, né? Até porque é a estratégia israelense também modificar as características da geopolítica do Oriente Médio, que é o que a gente já tem observado nas falas do próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, assim como também de lideranças, até mesmo da própria oposição israelense. Então, tudo começa, obviamente, no 7 de outubro. Claro que as raízes do conflito atual são bastante longas, né, mas o que a gente pode perceber? Que desde o 7 de outubro você tem uma intenção israelense em modificar a geopolítica do Oriente Médio, não apenas com o caso da guerra em Gaza, assim como também os ataques que foram desferidos contra o Hezbollah, né, ou Hezbollah, né, como eles chamam, né, no sul do Líbano, né, e também com a queda
do governo de Assad, né, pelo HTS, e obviamente a cessão do poder do Al-Sham. Então a gente tem uma modificação no que a gente chama de chamado eixo da resistência, né, que foi patrocinado também pelo Irã, né, e obviamente a queda do Assad e com os céus da Síria praticamente livres é que possibilitaram justamente esses ataques ao país persa. Então a gente realmente pode identificar que é uma guerra, né, então um novo movimento, né, que está sendo colocado, que tem implicações estratégicas geopolíticas profundas para a região e também para o mundo. Professor Roberto, você já tinha falado a respeito da possibilidade ou não de entrada dos Estados Unidos. Se acontecer essa intensificação de participação dos Estados Unidos a partir das decisões de Donald Trump, você acredita que isso vai se dar na condição de mediador, como a gente viu um aparente ensaio aí nos últimos dias todos, ou na condição de apoiador, inclusive com fornecimento de armamento? Até porque, para desmantelar o programa nuclear iraniano, o que se tem visto é que haveria necessidade de armamento americano, vez que só os Estados Unidos é que possuem esse tipo de armamento em específico. O que esperar dos Estados Unidos da América, professor? Olha, Nelson, eu tendo a acreditar que os Estados Unidos vai adotar um tom, tentar construir uma mediação, muito embora as declarações recentes do presidente Donald Trump tenham sinalizado para o ingresso nesta guerra, ou neste conflito, como a gente preferir chamar, apoiando Israel. Não há, eu acho que para quem está acompanhando aqui o JP Internacional entender de uma maneira muito didática, não há muitas razões as quais, para o governo dos Estados Unidos, mediar uma negociação de cessar-fogo, de paz, inclusive, com um daqueles que hoje é o seu maior adversário, para não usar a expressão inimigo, no âmbito das relações internacionais, que é o regime dos ayatolás no Irã. Então, eu tendo a acreditar neste momento, né, olhando para essas 2 primeiras semanas de conflito, que os Estados Unidos tentará construir algum tipo de ponte, algum tipo de mediação entre israelenses e iranianos, mas a tendência é de que os Estados Unidos ingressem no conflito contra o Irã. Primeiro, 2 dos seus grandes aliados no Oriente Médio, tanto Israel como a Arábia Saudita, são adversários históricos, inimigos históricos do regime dos ayatolás no Irã. Segundo ponto, como você bem mencionou, boa parte do armamento, da tecnologia militar, da capacidade de Israel impor impacto e danos ao regime dos ayatolás no Irã é justamente por meio da cooperação militar com os Estados Unidos. E acompanhando aí nos últimos dias a imprensa israelense, também declarações do ministro da Defesa, também do ministro das Relações Exteriores de Israel, ambos colocam que Israel teria uma capacidade de aproximadamente 15 a 20 dias ainda para continuar atacando o Irã com o arsenal de hoje, deste momento, com a fotografia que nós temos neste momento, e aí precisaria do suporte, tanto dos Estados Unidos, como assim também de outros aliados ocidentais, sobretudo os aliados europeus. Então, para finalizar minha resposta, eu entendo que os Estados Unidos, neste momento, ele se coloca como um potencial país parceiro, aliado de Israel, na luta, na disputa geopolítica contra o Irã. Só que aí nós temos um porém. No momento que os Estados Unidos ingressar de fato neste conflito, traz também à mesa, traz também esse tabuleiro, as outras 2 potências, China e Rússia, grandes aliadas do regime dos ayatolás no Irã. É de fato um tabuleiro mesmo, né? Cada ação pode gerar uma reação impensável às vezes. Quero saber, professor Lucena, se você concorda com o professor Roberto e acrescento, se os Estados Unidos de fato fornecerem os seus armamentos necessários para acabar com o programa nuclear iraniano, isso vai significar a entrada de vez nos Estados Unidos, esse fornecimento de material, ou haveria necessidade de uma ação direta das Forças Armadas Americanas? Exatamente, Nelson. Qual é o problema que, pelo menos eu observo? É que o presidente Donald Trump ele estabeleceu um objetivo maximalista. Qual é? Seria o Irã ele abandonar completamente o enriquecimento de urânio, né? Então, assim, ele não teria condições de fazer a bomba, né, nesse sentido. Só que, por outro lado, o Irã ele não concorda com esse determinado tipo de, digamos assim,
pedido, né, requisição ou ultimato, né, como eles têm utilizado a expressão, e eles realmente ainda desejam continuar enriquecendo urânio. Né? O JCPOA, né, o antigo acordo, né, que foi firmado durante a gestão Obama, né, versava que o Irã deveria enriquecer até 3,5%. Mas recentemente um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica colocou que o Irã aumentou esse enriquecimento para 60%. De 60% para 90%, que seria utilizado, né, para uma arma nuclear, é basicamente uma tecnicalidade. Né? Então, o que também a gente observa de todo esse cenário? Com a implosão parcial do eixo da resistência, né, digamos assim, dos seus tentáculos, como é o caso do Hamas em Gaza, do Hezbollah no sul do Líbano, e também a queda do regime Assad na Síria, o Irã ele foi um dos maiores derrotados desde o 7 de outubro. E isso fez com que ele perseguisse esses 60%, já que até estrategicamente faz sentido que o Irã tenha realmente uma bomba nuclear, já porque o país ele é extremamente vulnerável do ponto de vista estratégico para as armas americanas e também para as israelenses, como a gente está vendo, observando agora todo esse movimento. Então, desde a década de 1980, quando o Irã percebeu que precisava fabricar mísseis balísticos, por causa do trauma gerado na guerra Irã-Iraque, né, em que durante um período teve o que a gente chama de Guerra das Cidades, né, em que o Iraque jogou muitos mísseis escudos, né, contra as regiões de população civil do Irã. Esse país ele começou a desenvolver seus mísseis balísticos e todo o seu programa e chegou até a atualidade, né? Então eles estão atacando Israel, inclusive, com o que eles têm. Então a gente tem um impasse, né, de uma posição de um lado, de uma posição de outro, né? E apesar de Israel ter conseguido superioridade aérea nos céus iranianos, há problemas técnicos para serem resolvidos, como é o caso, por exemplo, da instalação de Fordow. Qual é o problema nesse aspecto? É que essa instalação de enriquecimento de urânio, que já tem condições de enriquecer até 82%, ela fica dentro de uma montanha que é muito difícil de ser atingida. Então, basicamente, o que está à mostra, o que está a céu aberto, Israel conseguiu atingir. Assim como, por exemplo, foi a usina de Natanz, a de Arak, né, e outras localidades, e o Irã tem atacado digamos, as diversas posições de lançadores de mísseis, né, como a gente, inclusive, está vendo agora na reportagem, um ataque também a um radar, o que deixa, inclusive, né, o país extremamente vulnerável. Só que para Fordow, especificamente, e para o subsolo de Natanz, apenas os americanos têm a tecnologia da bomba GBU-57, que é uma munição de 13 toneladas, que apenas bombardeiros estratégicos conseguem fazer o seu lançamento, e no caso da Fordow especificamente, como as instalações estão muito profundas, não seria apenas uma bomba que poderia ser empregada, mas apenas a primeira para abrir o caminho, para depois outras, e assim sucessivamente, até você ter a destruição completa. E apenas o único país que tem essa tecnologia são os Estados Unidos. Então, é uma corrida contra o tempo. O Irã ele vê o programa nuclear como inclusive o sustentáculo do próprio regime, e é uma situação difícil de ser conciliada. Então, ou seja, alguém vai ter que ceder em algum momento, né, para justamente que essa situação diplomática seja resolvida por meio de negociações. Caso esse objetivo não seja atingido, provavelmente a mano militar ela vai continuar sendo empregada por Israel, e então com a possibilidade de entrada dos Estados Unidos no conflito. Falamos dos Estados Unidos e há um outro ator importante aí, mundialmente falando, globalmente falando, que é o presidente russo Vladimir Putin, que inclusive conversou por uma ligação já nos primeiros dias desse conflito com o presidente americano. Interessantemente, ele tem dito que aguarda uma solução diplomática, enfim, nem parece que está no conflito com a Ucrânia. E aí, professor Roberto, eu quero a sua análise se o fato da Rússia estar já há um bom tempo em uma guerra com a Ucrânia descredibiliza e diminui a possibilidade da Rússia contribuir de alguma maneira para a solução do conflito entre Israel e o Irã. Então, Nelson, eu não sou daqueles que acredita que a Rússia tenha uma legitimidade para mediar uma outra guerra, porque afinal ela está em guerra contra a Ucrânia. Mas hoje eu estava acompanhando a imprensa europeia e circulou uma charge em vários jornais europeus, inclusive jornais ucranianos, que colocavam a imagem, uma caricatura do presidente russo Vladimir Putin puxando
né, um cenário na qual a Ucrânia ficava escondida, a bandeira da Ucrânia, e à frente aparecia a bandeira de Israel e do Irã, como se ele estivesse mediando aquele conflito. Então, eu entendo que a Rússia, hoje, pode ser até um pouco confortável, não sei se é a expressão mais adequada, para o regime de Vladimir Putin, tirar o foco, tirar a atenção da guerra que já se completou aí 3 anos, indo para quase o 4º ano, que é a guerra na Ucrânia, e se colocar como um potencial mediador entre os iranianos e os israelenses. Vale ressaltar que Rússia e Irã têm relações estratégicas, são parceiros estratégicos há pelo menos 2 décadas e meia. A Rússia tem se beneficiado muito da produção de petróleo iraniano, principalmente. É um ator que faz um balanceamento contra a presença dos Estados Unidos na região, né? E também tem boas relações com Israel. O próprio presidente Vladimir Putin já se encontrou algumas vezes com o premier israelense Benjamin Netanyahu e que um e outro reiteraram apoio às suas ações políticas. Vale ressaltar, né, para quem está acompanhando aqui o JP Internacional, quando começa a guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, um dos primeiros países que se colocou como interessado em mediar aquela guerra era justamente o Estado de Israel. Então, para a Rússia, de novo, ela não tem essa legitimidade internacional para mediar uma guerra entre os dois países, mas pode ser um pouco conveniente, ou muito conveniente, para o Kremlin, para Moscou, neste momento, tirar o foco, tirar a ênfase na guerra na Ucrânia e colocar todos os holofotes, todas as atenções da Europa, do Ocidente, do Oriente Médio, no conflito entre Israel e o Irã. Professor Luciano, um outro tema importante é saber de fato qual é o grande objetivo de Israel. E aparentemente há 2 aí que podem ser os grandes objetivos. Eu gostaria de saber, na sua avaliação, qual seria de fato a grande prioridade: acabar com o regime iraniano ou acabar com o programa nuclear? Ou essas 2 coisas se confundem? Explica pra gente, professor, porque aparentemente isso define o prazo da intensificação dos ataques contra o Irã, isso pode definir a entrada ou não desses outros países todos. Qual a sua análise, professor? Nelson, a sua pergunta é excelente porque ela nos ajuda a refletir quais são os processos iniciais que Israel definiu desde o conflito a partir do 8 de outubro, que é quando efetivamente a guerra ela entra em vigor. Em um primeiro momento, a gente vê como a eliminação total do Hamas na região da faixa de Gaza, apesar de que sou cético que isso efetivamente possa, digamos, acontecer, né, já que você não consegue destruir completamente uma ideia, e hoje o Hamas, ele de fato é uma ideia. E aí, posteriormente, essa concepção, ela cambiou para que você tivesse um ataque aos chamados tentáculos do povo. Então, ou seja, o povo, de acordo com a narrativa israelense, é justamente o Irã, e por meio de seus tentáculos, o Hamas, o Hezbollah, e também a Síria, ou seja, os seus proxies e também os Houthis, né, ou a Ansarallah, como eles se autodenominam lá no Iêmen, realizaram ataques, né, a Israel. E, obviamente, Tel Aviv passou a atacar todos esses membros. E agora a gente vê ataque direto ao que seria essa cabeça do povo. A narrativa israelense, ela coloca que o principal objetivo seria justamente o desmantelamento do programa nuclear iraniano, já que dentro de Israel, diferentemente do que acontece na guerra em Gaza, o Irã é praticamente um consenso. Por que eu digo isso? Porque tanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, como também outros líderes da oposição, como Benny Gantz, assim como Naftali Bennett e assim Yair Lapid, todos eles são unânimes em concordar que o Irã é uma ameaça existencial a Israel, inclusive evocando, né, questões de que o Irã ele poderia possibilitar um novo holocausto, e isso não se poderia ser tolerado de forma alguma, justamente porque esse país vem desenvolvendo as suas armas nucleares. Só que no decorrer do conflito, o que é que a gente observa? Essa questão da mudança de regime, ela começa a aparecer. Só que uma mudança de regime dentro do Irã, atualmente, ela é muito difícil por algumas razões. Em primeiro lugar, assim que teve a Revolução Islâmica de 1979, o corpo da Guarda Revolucionária criou praticamente um Estado paralelo
que é justamente a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ou seja, praticamente um Estado dentro do Estado. E eles foram muito eficientes em minar qualquer tipo de oposição, tanto interna como externamente. Então, isso deixou praticamente o Irã sem qualquer tipo de possibilidade de mudança do regime. E claro que você tem movimentos de oposição interna, como a gente viu a onda verde, né, das mulheres retirando o véu. Temos inclusive o Reza Pahlavi, que ele é herdeiro, né, do trono do Shah, que caiu em 1979, conclamando uma sublevação da população iraniana. Mas, pelo menos no atual momento, eu não vejo ainda essa possibilidade de queda do regime. O que é que a gente mostra? Que, apesar dos golpes, né, que a Guarda Revolucionária ela tem sofrido, com vários de seus generais, vários de seus comandantes morrendo, né, figuras do programa nuclear também desaparecendo, eles ainda se mostram bastante resilientes em abrir mão do poder. E como é que a gente viu recentemente, nas próprias ruas de Teherã, houve uma manifestação pró-regime. Então, o que mostra que eles ainda têm algum grau de apoio popular, já que Estados Unidos e Israel são odiados, né, pela população persa. Então, esse cenário que a gente tem, não acredito que vai ser possível realmente, no atual conjuntura, né, que a gente está falando, uma queda do regime iraniano apenas pelas mãos de Israel. Tá? Então isso termina sendo extremamente complicado. Agora, se os americanos eles entrarem no conflito e iniciarem uma campanha de bombardeio muito pesado, aí a gente precisa fazer uma releitura do ambiente estratégico e político, né, e como as coisas elas vão se desenvolver ao longo do tempo. Mas o que tudo indica agora é que o Irã está procurando justamente uma solução diplomática, né, para que os ataques israelenses acabem e aí, obviamente, manter o regime. Agora, é aquela velha discussão, será que eles vão entregar os dedos para continuar com o braço ou vão, né, abdicar de um pouco para a manutenção ainda do regime? Então, essa é uma coisa que ainda está muito nebulosa, ainda não está muito claro, né? Toda guerra, né, como o Clausewitz já coloca, a gente vive um ambiente de névoa, né, que fica difícil a gente identificar todas as variáveis, mas esse é o cenário que nós desenhamos, que é bastante complexo. A gente está chegando na reta final aqui do nosso JP Internacional, então vou pedir para as perguntas e respostas aqui serem um pouco mais objetivas para a gente ver se consegue embarcar um pouco mais de assuntos aqui nessa nossa ótima conversa a respeito dos desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Você concorda com o professor Lucena, professor Roberto? Concordo, Nelson, e iria um pouquinho além. Eu acho que nós temos hoje 3 cenários que podem nos dar um indicativo do que vai acontecer no Irã. 3 casos na história recente. Sim. Síria, uma queda dos ayatollahs e uma eventual fuga negociada com os Estados Unidos, com a Rússia, de Ali Khamenei para a Rússia. Um segundo cenário possível, que aconteceu no Iraque, né, uma derrubada do regime, uma prisão dos líderes, inclusive do próprio ayatollah, irem a julgamento e aí terem algum tipo de pena, lembrando que aconteceu com Saddam Hussein, que foi julgado e sofreu a pena de morte. Ou ainda uma terceira hipótese, que eu não descartaria neste momento, é o que aconteceu na Líbia em 2011, quando caiu o ditador Muammar al-Gaddafi, que foi preso pelos manifestantes, pela oposição, e foi assassinado em praça pública. Então, são 3 cenários possíveis, talvez a gente tenha um 4º cenário, a moda Irã, num formato específico, mas essa possibilidade de mudança de regime, ela está muito clara. A dúvida é quando vai acontecer e como vai acontecer, mas me parece que já é um cenário muito provável que se desenha no horizonte, pelo menos no médio ou no longo prazo. Então, objetivamente, o que acontece se tivermos, por exemplo, a morte de Ali Khamenei? Podemos ter a assunção, né, a oposição tentar se organizar para tomar o poder. Há ainda aqueles que defendem uma volta da monarquia. Acho que esse é um cenário muito improvável neste momento. A monarquia, ela não tem muitos simpatizantes hoje na população iraniana. E a possibilidade de algum grupo militarizado da própria Guarda Revolucionária Iraniana tentar tomar o poder e dar um autogolpe. Então, mudança de regime não significa uma transição imediata para um regime democrático no Irã. Muito pelo contrário, a gente pode ter o que aconteceu nesses 3 países e principalmente o que aconteceu na Síria, em que assume uma figura política na qual ela assume com ares de democracia, mas logo depois já dá sinais de que vai seguir também um regime autoritário de perseguição à própria oposição.
Professor Lucena, quero falar rapidamente a respeito de outros impactos decorrentes desse conflito, os impactos, por exemplo, na economia que a gente tem. Há uma outra preocupação na Europa, em especial, que é com a questão dos refugiados. Como é que o senhor vê, em específico, essa questão dos refugiados? Porque parece que isso tem sido, inclusive, o que tem instigado alguns desses países europeus a reuniões, a promoverem encontros justamente na tentativa da solução do conflito. Professor Lucena. Isso, Nelson, perfeito. No caso de uma possível corrente migratória, então, caso a gente tenha uma intensidade do conflito, né, com a entrada dos americanos, né, isso você tem um bombardeio muito maior, então, realmente, esse movimento, ele acontece, principalmente de refugiados. O que está ocorrendo atualmente no Irã é um movimento de deslocados internos. O que é que isso significa? Boa parte da população de Teherã está indo para o interior, né, para a casa de parentes, de amigos, para sair justamente, né, das rotas dos bombardeios israelenses, já que, como Israel dominou os céus, ele tem mandado alertas, né, de algumas áreas que podem ser atacadas. Né? Então, a gente precisa observar qual vai ser a intensificação do conflito, né, e quais são os prováveis cenários que isso pode acontecer, como muito bem colocou o professor Webel, em todo esse transcorrer que pode gerar, digamos, um movimento de refugiados. Com relação à economia, a gente já está tendo o aumento do preço do petróleo e os iranianos ameaçaram fechar o Estreito de Hormuz ou até mesmo atacar algumas bases americanas, seja no Catar, né, em outras localidades, o que pode ainda agravar mais a situação econômica mundial e também gerar bastante inflação aqui no Brasil. Professor Roberto, e agora eu quero trazer aqui para o nosso quintal, no Brasil, o que esperar da diplomacia brasileira em relação a esse conflito? O governo brasileiro tem sido muito pragmático nas suas declarações por meio do Itamaraty, Nelson. A gente já viu algumas declarações mais polêmicas do presidente Lula, né, com relação à condenação dos atos de Israel. Lembrando que o Irã é um dos países novos membros do BRICS, então há uma relação de proximidade, mas a diplomacia brasileira ela tem sido muito pragmática e tem adotado certo tom. Ela já havia adotado anteriormente, por exemplo, na guerra na Ucrânia, a guerra na faixa de Gaza, né? Eu acho que o ponto principal aqui é que tanto o Irã como Israel, ambos são parceiros estratégicos em setores específicos para a economia brasileira. Então, qualquer movimento para um lado ou para o outro pode trazer impactos muito significativos para a nossa economia. E além de professor de Relações Internacionais, falando aqui um pouco mais como economista, a minha formação de economista, é que seria bom tom da diplomacia brasileira, de fato, condenar violações de direitos humanos, a questão dos refugiados, enfim, mas lembrando que nós estamos muito distantes geograficamente deste conflito. O Brasil pode sim ser um mediador junto com outras partes no âmbito dos organismos multilaterais, mas as declarações, de fato, elas devem ser pragmáticas, observando, né, os nossos interesses econômicos e comerciais com as duas nações. Essa é uma expectativa, né? Em 30 segundos, professor Lucena, você acha que dá para a gente acreditar nesse posicionamento brasileiro? Eu tenho um certo grau de reticência com relação a isso, Nelson, por causa das declarações polêmicas que o presidente Lula já deu recentemente, como lá no caso da África, e também ele ser considerado uma persona não grata, né, dentro de Israel. Né? E pelo fato do atual ministro da Defesa de Israel, o Israel Katz, ter sido o ministro que declarou ele persona não grata anteriormente, isso termina gerando um problema maior. Agora, é claro, Israel e Brasil têm relações extremamente importantes, isso precisa ser bem levado em consideração, até porque Israel tem uma presença muito importante na base industrial de defesa do Brasil, né? Então, a gente também tem um componente dos militares, né, que precisa ser levado em consideração também. Perfeito. Quero agradecer demais a participação aqui dos nossos especialistas desse JP Internacional, o professor do Departamento de Ciência Política da UFPE, Antônio Henrique Lucena, e o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Espero encontrá-los mais vezes aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, Nelson, professor Antônio, pelo convite. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês na Jovem Pan. Obrigado, professor Lucena. Muito obrigado, meu caro Nelson. Envio um forte abraço a todos que estão nos acompanhando. Foi uma satisfação dividir a bancada com o professor Elba e vamos seguir acompanhando os eventos. Até a próxima. E o JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. O nosso próximo encontro é no sábado que vem e, claro, ao longo da programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Até mais.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.